Você já percebeu que sabe onde estão as chaves dele, mas não se lembra do que você mesma sonhou no mês passado? Você prepara o almoço para ele levar para o trabalho, arruma tudo direitinho, mas você mesma não tem forças nem para fazer um chá fresco e acaba bebendo o de ontem? Já aconteceu de você acordar no meio da noite para ajeitar o cobertor dele, enquanto você mesma sente frio de solidão, embora estejam deitados na mesma cama? Você se lembra de todas as datas importantes dele, dos nomes dos colegas e do aniversário da mãe dele, mas na sua cabeça simplesmente não sobra espaço para a pergunta: e o que eu quero para mim? Se você conhece esse sentimento desagradável, saiba que você não está sozinha. E não é que haja algo de errado com você ou com ele. Você simplesmente caiu em uma armadilha antiga, astuta e quase invisível. Nela, as mulheres caem há séculos. Essa armadilha se chama ser uma boa mulher. Ou, em termos mais simples, ser uma mãezinha para o seu homem. Ninguém nos disse que teríamos que pagar por esse papel. Que ao se entregar por completo, você não se torna melhor. Você simplesmente se torna vazia. Fomos ensinadas que o amor é se sacrificar e o cuidado é servir ao outro. Mas e se tudo isso for um grande erro? Não um engano intencional, mas um erro que destrói vidas. Um erro que faz você pensar que só é valorizada quando é útil. Hoje vocês conhecerão a história de uma mulher. Ela chegou a um ponto em que não aguentava mais. Quando sua alma começou a protestar tão alto que abafou todos os habituais preciso e devo. Ela não começou a brigar nem a fazer as malas. Ela não impôs ultimatos. Ela organizou um protesto silencioso, quase imperceptível, um experimento que durou apenas 7 dias. Ela simplesmente decidiu ver o que aconteceria se deixasse de ser uma mãe. Deixasse de se lembrar de tudo por ele, de fazer tudo por ele e de resolver todos os seus problemas. Ela não sabia o que esperar. Que ele ficaria com raiva, ofendido. Que tudo em casa viraria um caos. Ela estava preparada para tudo, mas nem imaginava o que aconteceria de verdade. Porque este experimento não é sobre como forçar um homem a mudar. Não. É sobre algo muito mais importante. Sobre como recuperar para si aquela mulher que ela mesma enterrou sob uma pilha de tarefas e problemas alheios. Sobre como finalmente se encontrar consigo mesma. E aqui está a minha promessa a vocês. Se vocês percorrerem este caminho, junto com a heroína da nossa história até o fim, não apenas ouvirão um relato. Vocês entenderão o mecanismo psicológico oculto que transforma o cuidado em controle sufocante e o amor em hábito. Vocês verão por que sua abnegação deixou de gerar gratidão e começou a ser vista como algo garantido. E o mais importante, como é possível mudar isso. Esta é uma história sobre como uma simples decisão, tomada em 7 dias, pode mudar sua vida para sempre. Uma decisão após a qual um homem deixa de ver em você uma mãezinha conveniente e finalmente começa a notar em você uma rainha. E se você está ouvindo isso, significa que uma parte de você também já está pronta para a mudança. E assistam até o final, porque é justamente no final, no 7º dia do experimento, que acontece o momento crucial. A essência daquela decisão que ela tomou é revelada. Não é apenas uma palavra ou uma ação. É uma sutil mudança interna, que é o segredo da transformação de uma mãezinha que não é valorizada para uma rainha que eles temem perder. É muito importante entender como isso acontece exatamente. Para entender como uma semana pode quebrar um hábito que foi construído ao longo de anos, é preciso primeiro entender de onde ele surgiu. Esse roteiro de mãezinha não foi você quem inventou. Fomos ensinadas isso desde a infância. Foi transmitido de geração em geração. Essas regras de comportamento estão tão profundamente enraizadas em nós que nem percebemos como as seguimos. O psicólogo Carl Jung falava de tais coisas como programas coletivos que nos influenciam, quer queiramos ou não. Imagine sua bisavó, vamos chamá-la de Ana. Ela viveu em tempos em que o mundo era severo e a posição da mulher, frágil. Seu valor aos olhos da sociedade e até mesmo aos seus próprios olhos dependia diretamente de sua funcionalidade. A habilidade de preparar um jantar do nada, manter a casa em perfeita limpeza,
Antecipar as necessidades do marido e dos filhos, isso não era um hobby, era sua principal ferramenta de sobrevivência. Cada pão que ela assava era uma prova silenciosa. Eu sou necessária, sou útil, não podem me abandonar. Ela não dizia à filha, você deve se sacrificar. Ela mostrava isso em cada uma de suas ações, em cada noite sem dormir ao lado do berço de uma criança doente, em cada pedaço melhor dado ao marido. Era um pacto silencioso, passado de mão em mão. Seja insubstituível, e você estará segura. E a filha dela, sua avó, absorveu essa lição, e depois a passou para sua mãe. Elas não transmitiam tirania, transmitiam amor na única forma que conheciam, na forma de auto-entrega total. E assim, este programa chegou até você. Mas o mundo mudou. Você não precisa mais ser uma função para sobreviver. Mas o programa continua funcionando no piloto automático. O que para a bisavó Ana era a salvação, para você se tornou uma prisão. Nós ainda tememos subconscientemente que, se deixarmos de ser superúteis, deixarão de nos amar. Esse medo não é seu, pessoal. É o medo de gerações vivendo em suas células. E por causa desse medo profundo, nós criamos e usamos uma máscara. A máscara da mulher ideal. Carl Jung chamava essas máscaras de persona. É o rosto que mostramos aos outros para que nos aceitem e aprovem. E a persona da esposa ideal é uma das mais comuns e pesadas. Essa máscara nos promete tudo: amor, reconhecimento, segurança. É o nosso passe para o mundo das relações adultas corretas. Uma mulher com tal máscara sempre sorri, mesmo que queira chorar de cansaço. Ela sempre diz sim, mesmo que tudo dentro dela grite não. Ela é uma excelente dona de casa, uma parceira atenciosa, uma amiga que entende tudo. Ela é uma super-heroína sem folgas. E no início, esse papel até traz prazer. Você recebe elogios, é admirada, é posta como exemplo. Você se sente necessária, importante, insubstituível. Mas por isso se paga um preço enorme. Usando essa máscara, ela lentamente mata a si mesma de verdade. Cada assim dito à força é uma pequena traição a si mesma. Cada vez que ela deixa seu livro de lado para passar a camisa dele, ela diz a si mesma: as necessidades dele são mais importantes que as minhas. Cada vez que ela engole uma ofensa para não balançar o barco, ela se envenena por dentro. Ela recebe elogios, mas perde sua energia e seus desejos. Ela recebe o status de ideal, mas perde a si mesma. Ela se torna uma atriz no teatro da própria vida, esquecendo-se de quem ela é de verdade, sem maquiagem e sem papel. Essa máscara exige uma quantidade colossal de energia para ser mantida. E um dia, as forças acabam. O esgotamento chega. E a mulher olha no espelho e não reconhece o rosto cansado e sem alegria que a encara de volta. E o que ela esconde por trás dessa máscara brilhante? Lá dentro, no porão de sua alma, esconde-se o que Jung chamou de nossa sombra. A sombra não é algo ruim ou mal. São simplesmente todos aqueles sentimentos, desejos e partes da personalidade que proibimos a nós mesmas, que consideramos inconvenientes ou egoístas. A sombra é tudo o que não se encaixa na imagem da boa menina. Na sombra desta mulher vive sua raiva. A raiva comum e normal pelo fato de seu trabalho não ser notado e ela mesma ser dada como certa. Mas ela reprime essa raiva porque boas meninas não sentem raiva. Em sua sombra vive seu enorme cansaço. Não aquele que se resolve com uma boa noite de sono, mas um cansaço existencial de ter que pensar constantemente por dois e carregar a responsabilidade por todos. Mas ela o ignora, porque reclamar é egoísmo. Em sua sombra vivem seus próprios sonhos e objetivos, que ela adiou para depois, porque agora não é a hora. Lá vive sua energia criativa, seu desejo de dançar, pintar, cantar, tudo aquilo para o que não há tempo. E o mais importante, em sua sombra vive seu simples desejo infantil de que também cuidem dela, de que também lhe perguntem como ela está e a ajudem sem que ela precise pedir. Mas ela nunca se permitirá mostrar essa fraqueza, porque sua máscara é a máscara de uma mulher forte que dá conta de tudo sozinha. Jung advertia: tudo o que escondemos na sombra não vai a lugar nenhum, não desaparece,
mas começa a nos controlar por dentro. Essa energia reprimida procura uma saída e a encontra. Sua sombra começa a enviar sinais. Através de um sarcasmo repentino que escapa por si só. Através de uma apatia inexplicável, quando não se tem vontade de nada. Através da psicossomática, dores de cabeça, problemas nas costas. Através de sonhos em que você corre, mas não consegue escapar. Estes não são seus defeitos. São gritos de socorro da sua verdadeira essência, trancada no porão. Este é o verdadeiro preço pelo papel da mulher ideal. E ele? Será que ele é um vilão que armou tudo de propósito? Na maioria das vezes não. Ele apenas desempenha seu papel nesta dança inconsciente. Ele não procura uma serviçal. Ele procura uma mãe. Ele procura em sua mulher aquele cuidado e aceitação total que talvez lhe tenham faltado na infância. Ou pelo contrário, aos quais ele se acostumou demais e sem os quais se sente desamparado. Carl Jung chamou isso de projeção, um dos mais fortes mecanismos psicológicos. O homem projeta inconscientemente a imagem da mãe em sua mulher. E não é nem mesmo a imagem de sua mãe real, mas a imagem de uma mãe idealizada, mítica, aquela que está sempre disponível, sempre entende tudo, nunca se cansa e não tem necessidades próprias. Ele não faz isso por mal, mas porque é mais fácil e conveniente. Isso tira dele um monte de responsabilidade. Responsabilidade pela casa, pois ela sempre sabe onde estão suas coisas. Responsabilidade pelas emoções, pois ela sempre o acalmará, assumirá seu mau humor, se tornará um recipiente para sua raiva ou ansiedade. Responsabilidade pelos planos, pois ela organiza tudo. Ao lado de uma mulher assim, ele não precisa se tornar verdadeiramente adulto. Ele pode permanecer no papel confortável de filho. Esse papel permite que ele não enfrente as dificuldades do mundo real, porque entre ele e o mundo está ela, seu escudo vivo, seu amortecedor. O amor por um parceiro de verdade exige esforço, compromissos, trabalho em si mesmo. E o amor que ele busca na mãezinha é uma fantasia de aceitação infantil incondicional, onde você é amado não por algo, mas simplesmente por ser, e tudo é perdoado. É uma tentativa de voltar ao paraíso, onde você não precisava fazer nada para ser amado. E a mulher que desempenha o papel de mãezinha apoia essa ilusão. Mas é importante entender que esse papel confortável prejudica a ele também. Permanecendo como filho, ele se priva da oportunidade de se tornar um rei, ou seja, um homem maduro, forte e autossuficiente. Seu desenvolvimento emocional para. Ele não aprende a lidar com seus problemas, não desenvolve resiliência, não conhece a profundidade de sua própria força. Ele se torna dependente, e essa dependência, embora pareça confortável, na verdade o torna fraco e vulnerável. Ele não consegue realizar todo o seu potencial, porque parte de sua energia está sempre direcionada para a busca de cuidados maternos, e não para a conquista do mundo e o autoconhecimento. Assim, ao quebrar esse roteiro, a mulher dá uma chance de amadurecimento não apenas a si mesma, mas também a ele. E aqui há um segredo importante. No fundo, um homem assim tem medo de uma mulher igual e forte. Ele tem medo da rainha. Por quê? Porque a rainha exigirá que ele seja um rei. Ela exigirá que ele seja adulto, que assuma responsabilidades. Jung diria que tal homem busca fora o que teme cultivar dentro de si, sua própria maturidade. Relações com uma mãezinha são muito mais fáceis. Elas são compreensíveis. Nelas pode-se fazer birra e ficar com raiva, sabendo que de qualquer forma será perdoado. A mãezinha é segura. A rainha é um desafio. É um oceano aberto onde é preciso ser forte. A rainha não o salvará de seus próprios problemas. Ela acreditará que ele pode resolvê-los sozinho. Ela não adivinhará seus desejos. Ela esperará que ele os expresse. Sua presença por si só é um espelho no qual ele vê não apenas a força dela, mas também sua própria imaturidade. E essa visão pode ser insuportável para quem não está pronto para mudanças. E enquanto um homem não estiver pronto para ser capitão, ele procurará um porto seguro. E a mulher na máscara da mãezinha cuidadosa irradia exatamente essa energia. Ela mesma, com suas ações, lhe oferece o papel de filho. E assim eles se encontram como duas partes de um mesmo mecanismo.
Um mecanismo que funciona perfeitamente, mas não permite que nenhum dos dois se desenvolva. Então, ela se decidiu. 7 dias. Primeiro dia. Perplexidade. Manhã. Ele acorda sozinho. O despertador já tocou 2 vezes. Geralmente, ela o acordava com um toque suave. Hoje, silêncio. Na cozinha, não há cheiro de café. Ela está sentada perto da janela, bebendo seu chá tranquilamente. Não olha para ele, não pergunta como ele dormiu. Apenas está presente em seu próprio mundo. A calma dela o assusta mais do que gritos. Ele começa a perambular pelo apartamento em busca de uma camisa. Querida, você não viu minha camisa azul? Antes, ela teria respondido. No armário, na segunda prateleira à direita, eu a passei ontem. Hoje, sem tirar os olhos da xícara, ela diz: não sei, procure você mesmo. Cada resposta dela como essa é um pequeno empurrão, tirando-o de sua zona de conforto. Seu mundo habitual, onde tudo funcionava como um relógio graças a ela, começa a desmoronar. Ele vai para o trabalho com raiva, com fome, com uma camisa amassada, pensando que foi traído. Ele não consegue nem imaginar que o problema não é com ele. O dia todo ele repassa diálogos na cabeça, procura por sua culpa, porque é mais fácil do que admitir que seu sistema conveniente quebrou. E ela, ficando sozinha no apartamento silencioso, sente uma mistura de alívio e pavor. Alívio por ter feito isso, e pavor do que virá a seguir. Suas mãos, por hábito, se estendem para pegar a xícara dele, mas ela se contém. É um esforço físico, não fazer. E nesse esforço nasce o primeiro e frágil sentimento de controle sobre a própria vida. Segundo dia. Raiva oculta. Ele volta para casa, esperando que tudo tenha passado, que tenha sido apenas um dia ruim. Mas nada mudou. Ela pediu jantar apenas para si mesma, e então ele começa a ficar com raiva, mas não abertamente. Ele recorre a uma tática que os psicólogos chamam de desamparo aprendido. Ele esquece acidentalmente de arrumar suas coisas, não consegue encontrar o que precisa, cria desordem. Ele tenta lavar a roupa e acidentalmente estraga o suéter favorito dela, colocando alvejante na máquina. Isso não é apenas negligência, é sabotagem subconsciente. É um ultimato silencioso. Ou você volta ao seu papel, ou eu destruirei nosso mundo comum. Veja, sem você tudo desmorona. Eu preciso de você. Ao mesmo tempo, ela luta contra o principal inimigo, o sentimento de culpa. Essa voz interior, a voz de sua persona, lhe diz: você é uma péssima esposa. Você é uma egoísta. Veja, ele não está dando conta. A culpa é sua. Você tem que consertar tudo. Esse sentimento de culpa é quase físico, como um peso no peito, um nó na garganta. Ela tem vontade de largar tudo e arrumar a casa, colocar tudo de volta no lugar. Mas ela se apega à sua decisão com as últimas forças, repetindo para si mesma: eu tenho esse direito. O desamparo dele é responsabilidade dele, não minha. Isso é para mim. Ela se força a ir para outro quarto e fechar a porta, para não ver a desordem que tanto a atrai para arrumar tudo. Terceiro dia. Conflito aberto. No terceiro dia, a paciência dele acaba. A irritação acumulada explode. Ele explode e despeja todas as suas queixas sobre ela. O que está acontecendo? Você está me punindo? Você ficou fria, egoísta. Você sequer me ama. Eu chego em casa e parece uma estação de trem. Antes tínhamos um lar, uma família, e agora? Este é o momento mais difícil. As palavras dele atingem seus pontos mais sensíveis, seu medo de ser má. O velho hábito grita: renda-se, peça desculpas, faça tudo como antes. Ela tem vontade de gritar, chorar, começar a se justificar, listar tudo o que fez por ele durante anos. Mas nesses 2 dias, algo já mudou nela. Ela olha para ele e não vê um monstro, mas um menino assustado de quem tiraram o brinquedo favorito. Ela não grita de volta. Ela respira fundo, sentindo o chão sumir sob seus pés, mas se força a ficar firme, e diz calma, mas firmemente, olhando diretamente nos olhos dele: eu não estou te punindo. Eu só estou muito cansada. E tirei 7 dias de folga. Isso não significa que eu não te ame. Significa que estou começando a me amar. Ela aguentou. Ela não cedeu à pressão. Ela não se envolveu no drama dele. E naquele momento,
Através do medo, ela sentiu pela primeira vez sua própria força, separada da dele. Ela entendeu que a raiva dele era a raiva dele e não culpa dela. Depois da briga, o silêncio toma conta da casa. Quarto dia, vácuo. O ar na casa ficou vazio. Antes era preenchido por sua agitação e cuidado, e agora um silêncio retumbante. Nesse vazio, ambos tiveram que ficar a sós consigo mesmos. Nesse silêncio, sons que eles não notavam há muito tempo se tornaram audíveis. O tic-tac do relógio, o barulho da geladeira, sua própria respiração. Para ele, foi uma tortura. Ele se deparou pela primeira vez com sua ansiedade, que antes era abafada pela presença e atividade dela. Ele tentou ligar a TV, colocar música, ligar para amigos, mas o vazio não estava do lado de fora, estava dentro. Dia 5. O encontro dele com a realidade. Ele tem que resolver sozinho os problemas domésticos que antes se resolviam como que por si sós. Ele mesmo marca uma consulta médica, cozinha, lida com as contas. E ao fazer tudo isso, ele de repente começa a entender o enorme e invisível trabalho que ela realizava todos os dias. Ele tenta cozinhar um prato simples de uma receita da internet e não consegue. Ele fica com raiva, mas depois percebe que ela fazia isso todos os dias, sem receitas e sem reclamar. Ele vai ao supermercado e não sabe o que comprar. Esses pequenos fracassos domésticos o forçam a ver a realidade. E ele não sente pena, mas o primeiro respeito genuíno por ela. Ele começa a vê-la não como uma função, mas como uma pessoa que carregava um fardo enorme. Ele começa a entender que o cansaço dela era real. De repente, ele percebe que não apenas vivia com ela, ele vivia às custas dela, às custas de sua energia, de seu tempo, de seus esforços invisíveis. E essa consciência é a primeira semente dolorosa, mas necessária, de seu próprio amadurecimento. Dia 6. A descoberta dela. Um verdadeiro milagre acontece com ela. Ela ganha tempo livre e, mais importante, pensamentos livres. Sua cabeça não está mais ocupada em gerenciar a vida dele. No início, ela não sabe o que fazer com isso. E este é um momento importante. A liberdade, no começo, assusta. Quando se vive por décadas seguindo o cronograma de outra pessoa, o seu próprio parece vazio e ansioso. Nas primeiras horas, ela simplesmente vagueia pela casa, sem encontrar seu lugar. Ela quer preencher o silêncio com uma ligação para uma amiga ou com a limpeza. Surge a pergunta: e quem sou eu, se não estou cuidando de ninguém? Qual é o meu valor, então? Esse medo existencial é a aprovação mais difícil. Mas ela se força a simplesmente ser. E então, superado o pânico inicial, ela começa a se ouvir. Ela pega o livro que queria ler há muito tempo. Vai passear no parque sozinha. Ouve a música que amava antes. Ela encontra seu antigo caderno de desenhos e, pela primeira vez em muitos anos, pega um lápis. Ela não tenta criar uma obra-prima. Ela simplesmente desenha para si mesma, permitindo que sua mão se mova como quiser. E nesse silêncio, ela começa a ouvir sua própria voz, há muito esquecida. Ela começa a se lembrar do que quer, do que ama. É como se ela estivesse se conhecendo de novo. Aquela mulher que ela escondeu sob a máscara, persona. Carl Jung chamou isso de o início da individuação. O caminho para o eu verdadeiro, para a sua totalidade. Ela começa a se reconstruir com os pedaços que perdeu ao longo dos anos servindo aos outros. Ela começa a entender que seu valor não está no que ela faz pelos outros, mas em quem ela é. E essa descoberta, nascida do silêncio e do medo, torna-se o alicerce de sua nova vida. Chega o 7º dia e acontece a grande virada. Não é um evento barulhento, é uma revolução interna e silenciosa. Manhã, ela está sentada na cozinha. Ele entra confuso porque não consegue encontrar uma camisa limpa. Uma semana atrás, ela teria corrido para ajudar, irritando-se e sentindo pena dele ao mesmo tempo. Mas hoje ela olha para ele e não sente pena, mas uma clareza absoluta. É como se o foco em seus olhos tivesse sido ajustado. De repente, ela vê toda a vida deles de fora. Vê um menino que procura uma mãe e uma mulher que desempenhava esse papel para ser amada. Ela vê duas pessoas presas em um jogo que impedia ambos de amadurecer.
Ela vê que sua superproteção não o ajudava, mas pelo contrário, o enfraquecia, e que seu sacrifício não a tornava uma santa, mas simplesmente roubava sua vida. Ela vê toda a cadeia de eventos, desde sua bisavó, Ana, até aquela mesma camisa amassada. E nessa clareza não há raiva. Há apenas uma compreensão calma e uma tristeza silenciosa pelo tempo que perderam desempenhando esses papéis. Ela entende que o problema não é ele, mas ela, em seu consentimento para este jogo. E ela também entende que só ela pode acabar com este jogo. Não o culpando, mas simplesmente mudando suas próprias regras. De repente ela percebe que esperava que ele mudasse, que ele a visse e a valorizasse. Mas agora ela entende. Não há o que esperar. É ela quem deve mudar. Ela mesma deve se dar o que esperava dele: reconhecimento, valor e o direito de descansar. Essa revelação parece uma lufada de ar fresco após longos anos em um quarto abafado. E nesse momento ela toma uma decisão. Ela não nasce na cabeça, mas em algum lugar profundo, no plexo solar. Não é apenas um pensamento, é uma sensação que se espalha por todo o corpo. É seu juramento interno, sua declaração de independência. Eu nunca mais vou me trair para que ele fique confortável. Eu não vou mais me fazer pequena para que ele se sinta grande. Minha energia e minha vida me pertencem. Estou disposta a compartilhá-las com ele, mas não estou disposta a entregá-las completamente a ele. Minha paz é mais importante que o conforto dele. Eu não vou mais esperar que ele me faça feliz. Eu mesma sou responsável pela minha felicidade. Este momento não é apenas uma decisão. Jung acreditava que o principal objetivo da vida de uma pessoa é encontrar seu self, seu verdadeiro núcleo interno, que não depende da opinião dos outros. E essa escolha dela foi um passo exatamente nessa direção. Assim que ela tomou essa decisão, algo nela mudou. Seus ombros se endireitaram. Seu olhar se tornou diferente. Ela mesma se tornou outra. Ele ainda não entendeu o que exatamente aconteceu, mas sentiu que à sua frente não estava mais a mesma mulher de uma semana atrás. Na noite daquele mesmo dia, ela, sem explicar nada, simplesmente pegou um livro e foi ler no parque. Sozinha. Ela não pediu permissão, não informou para onde ia. E nesse simples ato havia mais força e mudança do que em todas as brigas e conversas anteriores. Ele ficou sozinho no apartamento silencioso, percebendo pela primeira vez que o mundo dela não girava mais em torno dele. O experimento terminou. Seu caminho para si mesma apenas começou. Essa decisão se tornou um ponto sem retorno. Ele sentiu as mudanças na forma como ela parou de se apressar, como começou a dizer não com calma, como ela passou a ter seu próprio mundo. No início, ele se assustou. Ele perdeu sua mãezinha, ele tentou reverter tudo, mas seus velhos truques não funcionavam mais. E quando ele entendeu que ela não voltaria ao antigo papel, o medo deu lugar ao respeito. Ele olhou para ela e não viu uma função conveniente, mas uma pessoa separada, completa e misteriosa. Uma mulher cuja atenção agora precisava ser conquistada. Conquistada com atitudes de adulto. É exatamente isso que significa ver nela uma rainha. Uma rainha não é aquela que comanda. Jung diria que é um arquétipo, um símbolo de uma mulher que conquistou o poder sobre seu mundo interior. O reino dela é sua vida, sua energia, seus limites. Seu valor não depende mais da opinião dele. Ela mesma é a fonte de sua felicidade. O homem para de ver nela suas projeções e finalmente a vê de verdade. Ele vê uma mulher. A partir daí, a história deles poderia seguir dois caminhos. O primeiro, eles mudam juntos. Ele aceita o desafio, começa a crescer e se torna seu igual. E então o relacionamento deles atinge um novo nível. A união de um rei e uma rainha. O segundo caminho, ele não está pronto para as mudanças. E então ela vai embora. Mas de qualquer forma, ela vence. Porque a principal vitória ela já conquistou. Ela recuperou a si mesma, seu self. Esta história não é apenas um relato sobre alguém. É sobre você. Sobre aquela parte de você que está cansada de ser forte para todos, exceto para si mesma. Sobre aquela voz baixa que pergunta: e quando chega a minha vez? Sua alma está lhe dando um sinal de que algo está errado. Esse sinal pode se manifestar como cansaço crônico, como irritação sem motivo, como a sensação de que os dias são todos iguais
e não há alegria neles. Não ignore esses sinais. Não é você que se tornou má, é a sua mulher interior pedindo ajuda. Ela está pedindo que você pare de ser mãe para todos e finalmente se torne uma rainha para si mesma. Talvez você esteja pensando agora, mas a minha situação é diferente. Eu tenho filhos, hipoteca, trabalho. Sim, as circunstâncias externas são diferentes para cada uma. Mas o roteiro interno é o mesmo. Um roteiro em que suas necessidades estão sempre em último lugar. Um roteiro onde sua energia é um recurso público que todos podem pegar sem pedir. Esta história não te incentiva a largar tudo. Ela te incentiva a olhar para dentro e se perguntar honestamente: onde na minha vida eu desempenho o papel de mãezinha? Onde eu me traio por uma paz imaginária? A resposta pode te surpreender. Talvez não seja apenas no relacionamento com um homem, mas também com os pais, com os amigos, com os colegas. Faça a si mesma algumas perguntas quando estiver sozinha. Quando foi a última vez que você fez algo apenas para si mesma, para sua alegria? Não para os filhos, não para o marido, não para a casa, mas para você. Quando foi a última vez que você disse não, com firmeza e sem sentimento de culpa? De quem é a voz que soa na sua cabeça quando você tenta recusar? Da sua mãe? Da sua avó? Da sociedade? Se você tivesse um dia inteiro livre, o que faria? Você se permitiria realmente descansar ou começaria uma limpeza geral? As respostas a essas perguntas podem te mostrar onde você está agora. O caminho de mãezinha para rainha não começa com gritos e brigas. Ele começa com uma única e silenciosa decisão: escolher a si mesma. Parar de se trair nas pequenas coisas. Começar a tratar sua energia como a coisa mais valiosa que você tem. Isso não é egoísmo. É uma condição necessária para que você tenha forças para amar alguém de verdade, e não por um sentimento de dever. Primeiro, encha seu próprio jarro, e só então você poderá dar de beber a outro, sem ficar seca no processo. Se esta história te tocou, não deixe esse sentimento se apagar. Talvez seja um sinal de que é hora de você também organizar seu protesto silencioso. Um protesto que removerá tudo o que é desnecessário e abrirá espaço para a sua verdadeira eu. E se este vídeo te encontrou na hora certa, compartilhe-o com outra mulher para quem também é importante ouvir isso. Cada curtida é uma voz no coro de mulheres que se escolhem. Cada comentário com sua história é um passo da sombra para a luz, que pode ajudar outra pessoa. Inscreva-se no canal se quiser continuar trilhando este caminho. Porque cada passo assim não é apenas uma ação. É a sua declaração ao mundo: eu existo, eu me escolho. Meu reino me espera.